Você precisa ver isso se tiver mais de 35 anos. A chave para acelerar o seu metabolismo. Existe um momento na vida de quase todo ser humano em que algo muda. Não de forma dramática nem de repente, mas de forma gradual, insidiosa e absolutamente real. Um momento em que a pessoa percebe que está comendo da mesma forma que sempre comeu, dormindo a mesma quantidade de horas, fazendo mais ou menos a mesma quantidade de atividade física, e ainda assim o corpo está respondendo de forma completamente diferente. A calça que serviu durante anos começa a apertar. A energia que estava sempre disponível começa a escassear. A recuperação depois de um fim de semana de excessos, que antes levava um dia, começa a levar uma semana. O sono não descansa da mesma forma. A barriga, que nunca foi um problema, de repente se torna o principal. Esse momento, para a maioria das pessoas, acontece em algum ponto entre os 35 e os 45 anos. E não é imaginação, fraqueza de vontade nem falta de disciplina. É biologia. É fisiologia. É o resultado de um conjunto de processos metabólicos, hormonais e celulares que a ciência entende cada vez melhor e que, crucialmente, a ciência também está descobrindo formas cada vez mais eficazes de influenciar, retardar e em alguns aspectos reverter. Este documentário é sobre metabolismo. Sobre o que ele é, sobre por que ele desacelera com a idade, sobre o que a pesquisa científica mais recente descobriu sobre os mecanismos dessa desaceleração e sobre o que pessoas com mais de 35 anos podem fazer, baseado em evidências sólidas e não em modismos de internet, para acelerar, otimizar e proteger seu metabolismo nas décadas que estão por vir. Mas antes de falar em aceleração, precisamos entender o que estamos acelerando. E a maioria das pessoas tem uma compreensão surpreendentemente imprecisa do que o metabolismo realmente é. O metabolismo não é uma coisa. É um conjunto de milhares de reações químicas que acontecem simultaneamente em cada célula do seu corpo a cada segundo de cada dia, reações que convertem os alimentos que você consome em energia utilizável, que constroem e reparam tecidos, que eliminam resíduos, que produzem hormônios, que mantêm a temperatura corporal e que sustentam todas as funções vitais que você nem percebe que estão acontecendo enquanto você dorme, trabalha, caminha ou simplesmente respira. Quando as pessoas falam em metabolismo lento ou rápido, estão geralmente se referindo a uma medida específica chamada taxa metabólica de repouso, o TMR, que é a quantidade de calorias que o seu corpo queima apenas para se manter vivo, sem nenhuma atividade física adicional. Essa taxa representa entre 60% e 75% de toda a energia que você gasta em um dia. O restante vem da atividade física e do efeito térmico dos alimentos, a energia gasta para digerir o que você come. A taxa metabólica de repouso é determinada por múltiplos fatores: genética, sexo, altura, peso, composição corporal e, crucialmente, idade. E é aqui que o número 35 começa a ter relevância fisiológica concreta. A partir dos 30 anos, o corpo humano começa a perder massa muscular em um processo chamado sarcopenia, a perda progressiva de tecido muscular esquelético que, se não for ativamente combatida, resulta na perda de aproximadamente 3 a 8% da massa muscular por década. Essa perda acelera significativamente após os 60 anos, mas seus efeitos metabólicos começam a ser perceptíveis muito antes. Por que isso importa para o metabolismo? Porque o músculo é o tecido metabolicamente mais ativo do corpo humano. Em repouso, 1 kg de tecido muscular queima aproximadamente 3 vezes mais calorias do que 1 kg de tecido adiposo. Perder músculo significa reduzir diretamente a taxa metabólica de repouso, o que significa que o mesmo padrão alimentar que mantinha o peso estável aos 25 anos produz ganho de peso aos 40, não porque você mudou, mas porque seu corpo mudou. Mas a sarcopenia é apenas um dos mecanismos. Paralelamente, a partir dos 35 anos começam a se manifestar alterações hormonais significativas, queda gradual nos níveis de testosterona em homens, início das flutuações de estrogênio e progesterona que precedem a menopausa em mulheres, redução na produção de hormônio do crescimento em ambos os sexos, que afetam diretamente a composição corporal, a distribuição de gordura, a sensibilidade à insulina e a capacidade de recuperação muscular após o exercício. A ciência da longevidade metabólica explodiu na última década. Pesquisadores como David Sinclair de Harvard,
Walter Longo da Universidade do Sul da Califórnia e Peter Attia, médico especializado em longevidade, produziram um corpo de evidências que está transformando radicalmente a compreensão do que é possível fazer para proteger e otimizar o metabolismo humano com o passar da idade. O que eles descobriram vai surpreender você. A sarcopenia é provavelmente o processo fisiológico mais importante que a maioria das pessoas com mais de 35 anos nunca ouviu falar, e o que tem o impacto mais direto e mais mensurável sobre o metabolismo, a composição corporal e a qualidade de vida nas décadas seguintes. O processo começa de forma completamente imperceptível. Entre os 30 e os 40 anos, o corpo perde em média entre 1 e 2% de massa muscular por ano na ausência de estímulo adequado para mantê-la. Essa perda não dói, não produz sintomas óbvios e raramente é detectada até que seus efeitos cumulativos se tornem visíveis na balança, no espelho ou na capacidade funcional reduzida de realizar tarefas cotidianas. Os mecanismos por trás da sarcopenia são múltiplos e interconectados. A redução nos níveis de hormônios anabólicos, testosterona, hormônio do crescimento e fator de crescimento semelhante à insulina IGF-1, diminui a capacidade do corpo de sintetizar proteína muscular em resposta ao exercício. A inflamação crônica de baixo grau que se instala progressivamente com a idade interfere na sinalização celular necessária para a manutenção muscular. E a redução na qualidade e na quantidade do sono, outro processo que se agrava com a idade, compromete a janela noturna de reparação e síntese muscular que o corpo utiliza para manter e construir tecido. A boa notícia é que a sarcopenia é amplamente reversível com as intervenções corretas. Se a sarcopenia é o mecanismo estrutural da desaceleração metabólica, os hormônios são o sistema de controle que regula todo o processo. E a partir dos 35 anos, esse sistema de controle começa a operar de forma progressivamente diferente em praticamente todos os eixos hormonais relevantes para o metabolismo. Em homens, os níveis de testosterona caem em média entre 1 e 2% ao ano a partir dos 30 anos, uma redução que parece pequena anualmente mas que aos 50 anos representa uma queda de 20 a 30% em relação ao pico da juventude. A testosterona não é apenas o hormônio sexual masculino, é um hormônio anabólico fundamental que regula a síntese proteica muscular, a distribuição de gordura corporal, a sensibilidade à insulina, os níveis de energia e até a função cognitiva. Em mulheres, a perimenopausa, que pode começar até 10 anos antes da menopausa propriamente dita, produz flutuações crescentes nos níveis de estrogênio e progesterona que afetam diretamente o metabolismo, a distribuição de gordura corporal, a qualidade do sono e a sensibilidade à insulina. A queda do estrogênio favorece o acúmulo de gordura visceral, a gordura abdominal profunda que envolve os órgãos internos e está associada ao aumento do risco cardiovascular e metabólico. O hormônio do crescimento, que em ambos os sexos atinge seu pico na adolescência, cai progressivamente após os 30 anos, comprometendo a recuperação muscular e a mobilização de gordura durante o exercício. Com o entendimento dos mecanismos, sarcopenia, alterações hormonais e inflamação crônica, a pergunta que qualquer pessoa com mais de 35 anos naturalmente faz é: o que eu posso fazer? E aqui a ciência da longevidade metabólica das últimas 2 décadas oferece respostas surpreendentemente concretas, baseadas em evidências robustas e não em modismos passageiros. O treinamento de força é a intervenção com o maior corpo de evidências científicas para a reversão da sarcopenia e aceleração metabólica em adultos acima de 35 anos. Estudos publicados no Journal of Applied Physiology e no American Journal of Clinical Nutrition demonstraram consistentemente que programas de treinamento resistido de 2 a 4 sessões semanais são capazes de reverter até uma década de perda muscular em adultos de meia-idade em apenas 6 meses de prática regular. O músculo construído aumenta diretamente a taxa metabólica de repouso. Cada quilo de músculo adicionado queima entre 13 e 15 calorias adicionais por dia em repouso, um número que parece pequeno mas que se acumula significativamente ao longo do tempo. A ingestão adequada de proteína é a segunda intervenção mais respaldada pela ciência. Pesquisas conduzidas por Stuart Phillips da Universidade McMaster no Canadá estabeleceram que adultos acima de 40 anos precisam de quantidades significativamente maiores de proteína do que os jovens para estimular a mesma taxa de síntese proteica muscular, aproximadamente 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia.
De todos os fatores que sabotam o metabolismo depois dos 35 anos, 3 se destacam pela combinação de impacto devastador e invisibilidade cotidiana: o sono inadequado, o estresse crônico e a inflamação sistêmica de baixo grau. Esses 3 elementos formam um triângulo de disfunção metabólica que se retroalimenta continuamente, onde cada vértice agrava os outros 2 em um ciclo que pode durar décadas sem que a pessoa perceba sua magnitude. O sono é o mais subestimado dos 3. Pesquisas conduzidas por Matthew Walker da Universidade da Califórnia em Berkeley, autor do livro Por que Dormimos?, uma das publicações científicas mais impactantes da última década, demonstraram que uma única noite de sono reduzido a 6 horas produz no dia seguinte um aumento de 24% nos níveis de grelina, o hormônio da fome, e uma redução equivalente nos níveis de leptina, o hormônio da saciedade. Em adultos acima de 35 anos, que já têm qualidade de sono naturalmente comprometida pelas alterações hormonais da idade, esse efeito é amplificado e cronificado. O estresse crônico eleva continuamente os níveis de cortisol, um hormônio que em doses agudas é essencial para a sobrevivência, mas que em elevação crônica promove acúmulo de gordura visceral, degrada tecido muscular, compromete a sensibilidade à insulina e suprime a produção de testosterona e hormônio do crescimento. A inflamação crônica de baixo grau, alimentada por dieta inadequada, sedentarismo, sono ruim e estresse, interfere diretamente na sinalização celular necessária para manutenção muscular e sensibilidade hormonal. Depois de entender os mecanismos da desaceleração metabólica, sarcopenia, alterações hormonais, sono inadequado, estresse crônico e inflamação sistêmica, chegamos à síntese prática que este documentário se propôs a entregar: o que fazer, concretamente, para acelerar e proteger o metabolismo depois dos 35 anos com base nas melhores evidências científicas disponíveis. O protocolo que emerge da convergência das pesquisas de David Sinclair, Walter Longo, Peter Attia e Stuart Phillips pode ser organizado em 5 pilares interdependentes que se reforçam mutuamente. O primeiro pilar é o treinamento de força, 2 a 4 sessões semanais com progressão de carga, priorizando movimentos compostos que recrutam grandes grupos musculares simultaneamente. O segundo é a ingestão proteica adequada, entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso corporal por dia, distribuído em refeições de no mínimo 30 gramas de proteína para maximizar a síntese muscular. O terceiro é a qualidade do sono, 7 a 9 horas por noite em ambiente escuro, frio e silencioso, com horários consistentes que respeitem o ritmo circadiano. O quarto é o gerenciamento ativo do estresse, através de práticas comprovadas como meditação, exposição à natureza e limitação de estimulantes digitais noturnos. O quinto é a alimentação anti-inflamatória, baseada em alimentos minimamente processados, rica em ômega 3, polifenóis e fibras fermentáveis. Nenhum desses pilares funciona isoladamente. Juntos, representam a diferença entre envelhecer e envelhecer bem.